Sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa casa, nessa reunião das quarta-feiras. Trabalho que o senhor Hugo tinha muito carinho por esse trabalho nas quarta-feiras. Ele que era o dirigente. Então agora nós estamos tentando, substituir. E hoje o responsável pela mensagem é o Sidney. Sidney é um trabalhador lá do Maria de Nazaré, de Rolândia, mas morador de Cambé. E está sempre conosco aqui no trabalho, sendo convidado, ele está sempre presente, disposto a nos ajudar a levar a mensagem do Cristo. E isso é muito bom, porque nós estamos precisando muito nesse momento de turbulência que nós estamos passando aqui na Terra. A necessidade que nós temos de Jesus é muito grande. Então, nós vamos nesse instante lembrar realmente da figura sublime de Jesus, esquecermos da correria lá de fora. Vamos ter esse momento para nós, para que possamos aproveitar esse ambiente que nos envolve em vibrações de amor e de paz, de equilíbrio, para que nós possamos nos fortalecer para poder suportar as provas que teremos que agora lá fora, os momentos difíceis que ainda temos que passar aqui na terra. Mas nós temos que ter Jesus junto conosco. Quando Ele nos diz, vigiai e orai, para que não caias em tentação. Esse é o convite de Jesus, para que nós possamos suportar as provas. Então, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, pela oportunidade que estamos tendo nesta noite, de estarmos reunidos em Seu nome nesta casa. E nós te rogamos mais uma vez, as tuas bênçãos de amor e de paz possam nos envolver, nos dar o equilíbrio necessário para que nós possamos vencer as nossas próprias dificuldades. Receba, Jesus, a nossa prece, mas seja ela em forma de agradecimento, porque nós já te encontramos, Senhor, e nós só temos que te agradecer a oportunidade. Pai misericordioso e bom que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixes cairmos em tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre. Que a tua paz, Jesus, permaneça em nossos corações e que esta paz permaneça hoje e sempre. Que assim seja. E com esta prece, nós passamos a palavra ao Sidney. Boa noite a todos. Muita paz. É sempre gratificante nós colocarmos à exposição aquilo que, com muita dificuldade, e com o passar dos anos, a gente acaba por amealhar, por aprender. Porque é inevitável, a gente vai estudando, vai participando, vai se interagindo com os outros trabalhadores, e nós vamos aprendendo. Então chega a hora de passar para frente aquilo que a gente conseguiu aprender, mesmo que seja pouco, mas é com um sentimento de gratidão a Deus que nós nos propomos a falar um pouquinho. E quando eu fiquei a pensar sobre o que eu falaria, porque a gente já falou de tantas coisas, já falou sobre o perdão,
sobre a felicidade, sobre a influência dos espíritos, sobre o Consolador, várias vezes, de várias formas, em várias casas. Mas como a gente está falando nessa casa, eu me recordei de uma recomendação do seu Hugo, que muitas vezes a gente chegava do SEASA no sábado de manhã, descarregava a caminhonete ali, e ele convidava a gente para um café. E no conversando com ele, ele dizia: olha, quando for falar, aproveita para falar de Jesus. Fala de Jesus, porque a humanidade precisa ouvir falar de Jesus, porque nós sabemos tão pouco ainda de Jesus. Para muitas pessoas, Jesus ainda é aquele ícone pregado na parede, pendurado numa cruz, e ele não é mais nada daquilo, né? Jesus está entre nós, nunca nos abandonou. Ele disse que iria, mas não nos deixaria órfãos, prometeu um Consolador prometido por ele, mas ele nunca nos abandonou, sempre esteve entre nós. Então, como dizia Chico, não há outro personagem na história da humanidade que substitua Jesus em nossos corações, de tão marcante que foi a sua passagem entre nós, capaz de separar a história antes dele e depois dele, de tão marcante que ele foi para nós. Então não há outro personagem que vai substituí-lo dos nossos corações, jamais. Para sintetizar esse encontro que nós temos com Jesus, que cada um vai buscando a sua forma de encontrar Jesus. E para sintetizar esse encontro que nós estamos oportunizando hoje, aqui reunidos nesta casa, nós encontramos uma mensagem de Everton Quadros, psicografia do Chico, intitulada A Religião de Jesus. Já que a religião, que vem do latim religare, é um dos caminhos utilizados pelas pessoas para que se possa fazer este encontro com o Mestre. Mas afinal de contas, qual era a religião de Jesus? Será que ele nos deixou uma religião? Ou ele nos deixou um código moral para que nós pudéssemos melhor viver na terra, mais acertadamente? Então nos diz a mensagem de Everton: indubitavelmente, asseverou ele não ter vindo para destruir a lei, e sim para dar-lhe cumprimento. Não levantou qualquer santuário de pedra, não fomentou discussões teológicas, não instituiu pagamento por serviços religiosos e não criou amuletos ou talismãs. Não consagrou paramentos e nem traçou rituais. Explicou a verdade tanto aos rabinos quanto aos pescadores de vida singela. Pregou a divina mensagem no topo dos montes, alimentando estômagos famintos e clareando cérebros sequiosos de luz. Socorreu mulheres infelizes e crianças abandonadas, leu e releu nas sinagogas, curou cegos, restaurou doentes, ergueu paralíticos, recuperou obsediados, encorajou os tristes e banqueteou-se com pessoas mal vistas pela sociedade. Viveu no seio da multidão. E eis que nos encontramos novamente, o Mestre amado, através do Espiritismo cristão, a Boa Nova renascente, nos oportunizando o encontro com o Mestre. Encontro esse que o grande poeta Rabindranath Tagore, o poeta indiano, ele nos descreve através da psicografia de Divaldo Pereira Franco
quando nos traz a poesia, o encontro. Nos diz Tagore: ao partir ao encontro do Mestre, quando encostei a minha barca às margens do rio sagrado, o vento cantava entre os juncos e a melodia do tempo escoava nas canas de bambu. Cheguei, tu não estavas. Tu que virias preencher o vazio de mim mesmo, chorei a lamentar a minha incúria, que me fez tardio ao encontro marcado. Fui insensato. Distraíram-me as bailarinas da aldeia e a cortesã pintada com seu sorriso fácil. Por tempo demasiado, recostei-me nas almofadas de seda, esquecido que tu amas a choupana simples e a esteira de palha no chão batido do coração do homem. No ar doce da tarde, havia a promessa de uma noite cálida, mas para mim que não te encontrei, a melodia do tempo era cantiga de solidão. A tua ausência fez de mim, Senhor, um navegante solitário a transitar nas sombras sem encontrar um porto. Andarilho das águas, localiza meu barco e assopra a flauta que eu ouvirei o teu chamado. Ah, amado Senhor, perdoa-me. Move-me a agonia da tua ausência, todavia intentarei alcançar-te e ao fazê-lo, despojar-me-ei dos meus haveres. Entregarei a barca dourada das ilusões e com as mãos trançarei de junco humilde uma nova embarcação. Cantarei para ti as canções da aldeia distante e bailarei contente à margem do Ganges. Tu, atento, ouvirás meu canto, olharás meu bailado e compassivo, estenderás a mão clemente. Oferecer-te-ei a choupana das minhas renúncias e a esteira da minha submissão. Contigo mendigarei as esmolas da paciência e da resignação, e a ti, mas somente a ti, Senhor, entregarei as minhas conquistas. Rasgarei as vestes e, desnudando o peito, mostrarei as marcas da minha viagem para ti. Tu modificas a todos que te encontram, e assim, ainda que mendigo, serei poderoso, abençoado pela riqueza do seu esplendor. Sol da minha noite, brilha em mim e permita que eu reflita aos miseráveis do caminho a radiância da sua luz. Esse é o cântico do grande poeta Rabindranath Tagore, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco e da médium pernambucana Vera Coelho, nos falando do encontro com o Mestre. Nos descreve de forma poética a grande batalha interna que cada um de nós travamos, mesmo que inconscientemente, para que nós possamos ser dignos do encontro com o Mestre. É importante que reflitamos sobre o significado de Jesus na nossa existência. O que Jesus significa para você, Marcos? Ou para você, o que ele significa para mim? Ainda é aquele pregado na cruz, no altar das igrejas? Ou ele é aquele companheiro constante da vida, de todos os momentos, da alegria e da tristeza? Quando estudamos o Livro dos Espíritos, nós começamos com a questão número 1, que é Deus. Inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nos diz os Espíritos. A partir daí, Kardec vai destrinchando a divindade, falando da influência dos Espíritos na natureza, da influência dos Espíritos no mundo corporal, na nossa vida, na nossa existência. Ele vai satisfazendo a nossa curiosidade, mas quando chega um pouco para frente da metade do livro, na questão 625, Kardec se encontra num beco. Ele precisa fazer a pergunta, apesar de saber a resposta, mas é para nós que Kardec escreve. Ele faz a questão 625,
Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é a menor de todo o livro dos Espíritos: Jesus. Sinteticamente, Jesus. E Kardec ainda faz um comentário dizendo que Jesus constitui o tipo de perfeição moral que o homem deve alcançar na Terra, que o homem deve buscar na Terra. Mas na grande verdade, Jesus não é só um ícone. Jesus é o governador do nosso planeta. Ele está à frente na construção do nosso planeta desde quando há o deslocamento da massa do Sol. Quando começa a se formar o nosso planeta, ele já está à frente na construção do nosso planeta. Ele já era um espírito puro desde aquela época, há 4 bilhões e meio de anos atrás. Ele já era um espírito puro. E Jesus encarnou entre nós para nos trazer a sua mensagem diretamente, para que não houvesse tantas distorções, o que mesmo assim acabou acontecendo ao longo do tempo, com a formação das religiões pelos homens. Eles foram distorcendo a mensagem do Cristo, moldando a seu bel prazer, para que se pudesse melhor manipular as massas. E nós passamos por esse processo de sermos manipulados quando passamos por outras religiões, talvez até nessa encarnação mesmo, mas mais provavelmente nas outras existências, porque o Espiritismo tem apenas 160 anos e nós já somos bem mais velhos do que isso. Já temos aí algumas encarnações passadas, então nós peregrinamos por outras religiões, onde nos incutiram os medos, onde nos colocaram os grilhões, para que nós pudéssemos ser manipulados segundo as suas vontades. Mas o que significa modelo? Qual o significado dessa palavra modelo? Aí nós fomos buscar no dicionário. É pessoa ou ato que por sua importância e perfeição é digno de servir de exemplo. Então é correto dizer, segundo nossos estudos, que Jesus é o ser mais perfeito e mais puro de que nós já tivemos notícia na Terra. Muito embora há nomes veneráveis, como Gandhi, como Martin Luther King Jr., Rosa Parks, tantos outros, Madre Teresa, mas Jesus é o ser mais perfeito que nós já tivemos notícia na Terra. E esse é o nosso irmão mais velho, o nosso irmão de caminhada. Dr. Alírio Cerqueira, um estudioso da doutrina espírita, tem uma fala muito eloquente dizendo que poucos são os cristãos que modelam Jesus e muitos são os que ainda o imitam. A grande maioria ainda hoje vive por imitar Jesus e não por buscá-lo como modelo e guia, nos diz o Dr. Alírio. Muito embora esse já seja um processo anterior de melhoramento, vai imitando, e de tanto imitar, vai ficando bom também, como Jesus. Todavia, não é difícil notar pessoas que fazem promessas de curas miraculosas, como se fosse o próprio Cristo. No entanto, a doutrina espírita não promete curas, mas ela nos dá o suporte para que o indivíduo vá se melhorando espiritualmente, e isso vá se refletindo no corpo material. Muitas pessoas chegam na doutrina espírita buscando alívio material para suas dores, seus problemas. Mas o fundamento da doutrina espírita é ensinar aquela pessoa a se melhorar espiritualmente. Melhorando espiritualmente, vai se refletindo no corpo material, vai se melhorando, porque o corpo sempre reflete as condições que o espírito se encontra. Modelar é diferente. Modelar é ver aquele ser como modelo e mirar-se no seu exemplo, mergulhando para dentro de si mesmo e em si conhecendo dizer: o que faria o Cristo no meu lugar?
Então é mais um algo importante nós sabermos que nós temos que nos conhecer. Temos que fazer a viagem eterna. Porque aquele que não fizer a viagem hoje, talvez vai ter que fazer amanhã. Se não fizer amanhã, vai ter que fazer amanhã, depois de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, ou talvez no final da existência, ou talvez na outra encarnação. Mas ele vai ter que fazer a viagem para dentro. É inevitável a viagem para dentro de si mesmo para se autoconhecer. Mesmo que às vezes surja um contratempo, uma doença, um problema familiar ou financeiro. Mas com a luz do Espiritismo cristão, nós passamos a entender que estamos no melhor momento de nossa existência, de nossas vidas. Tudo nos proporciona crescimento, evoluir sempre, tal é a lei. Então é muito grave essa situação de imitar Jesus, de dizer que é cristão. Outro dia eu pude viver uma experiência que eu gostaria de compartilhar. Eu trabalho com meus irmãos e nós chegamos de manhã para começar o trabalho. Era numa segunda-feira. Eu notei que o meu irmão mais novo não estava bem. Notei que ele estava diferente. Aí eu perguntei para ele: você não está bem? Como é que você está se sentindo? Porque eu percebi que ele estava estranho. Eu falei: eu não estou legal. Acho que eu exagerei na dose ontem, como era o domingo, né? Sempre tem aquele almoço especial. E aí o cara acaba por exagerar. E ele não estava bem. Eu falei: então vamos no médico, então eu te levo. Aí trouxe ele aqui na Santa Casa. Quando chegou no guichê, que a mocinha foi fazer a ficha dele, tem uma parte lá na ficha que ela perguntou para ele: qual a sua religião? Aí eu fiquei curioso com a resposta que ele ia dar, porque a única vez que eu lembro que ele foi na igreja foi quando ele foi casar, porque eu levei ele. Porque o sogro dele estava bem bravo com ele, porque ele tinha engravidado a minha cunhada, e ele estava bravo com ele. Então eu peguei e levei ele na igreja. Foi a única vez que eu tenho lembrança dele ter ido na igreja. E muito embora a mocinha fez a pergunta para ele, qual a sua religião, ele ficou pensativo por um instante e disse: eu sou católico. Aí ela disse: praticante? Ele pensou mais um pouco e disse: sim. Eu não disse nada, porque eu esperei ele ter o atendimento médico. E na saída eu perguntei para ele, eu falei: então você é católico? É, eu sou católico. Mas quando foi a última vez que você foi na missa? Ah, mas você faz pergunta difícil, né? Eu falei: rapaz, toma jeito. Por que você não falou que você não tinha religião, que era mais bonito? Então as pessoas se escondem atrás de um rótulo. E muito embora a pessoa não tenha religião, não frequente a religião, não vai na religião, dizem que são católicos, porque é mais fácil. Dos evangélicos eu não sei se tem esse comportamento, mas dos católicos eu já pude presenciar que tem esse comportamento. Então, efetivamente, hoje nós temos a certeza de que Jesus é o Messias prometido nas antigas Escrituras, pelos profetas, que também foram enviados por Deus para nos ensinar a sua lei. Os profetas vieram antes de Jesus para preparar o caminho. 1000 anos antes de Jesus vir, já tinha notícia de que ele viria. Mas Jesus fez questão de falar e deixar claro quem ele era. Naturalmente que, observando as passagens evangélicas, nós vamos encontrar as afirmativas do Mestre no sentido de quem ele é, qual o objetivo de se encontrar entre nós. Eu separei algumas passagens apenas do evangelista João.
com as afirmativas do Mestre, porque Jesus nunca negou quem ele era. Ele nunca negou quem ele era. Então, em João, no capítulo 10, versículo 26, ele diz: eu sou o Cristo, eu é que falo contigo. Essa passagem, ela está constada no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, quando Jesus, com alguns discípulos, desce de Jerusalém para Cafarnaum. Ele alcança a Samaria. Quando ele chega na Samaria, existia o poço de Jacó. E havia uma mulher samaritana tirando água do poço. E Jesus começa um diálogo com ela. Então, em certa altura do diálogo, ela pergunta para Jesus: nós deveremos ainda esperar o Messias? Ainda devemos esperar o Messias prometido? Aí é que Jesus fala para ela: eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Um pouco para frente, no capítulo 10, versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Essa é uma fala muito incompreendida, principalmente pelos católicos. Já ouvi pessoas dizendo que Jesus era Deus, por causa exatamente dessa fala. Mas Jesus não é Deus, Jesus é o nosso irmão. Deus é nosso Pai, Criador de todas as coisas. Ele disse isso porque ele significava dizer que ele estava em uníssono com o Pai, as mesmas vibrações, de tão interligado que ele estava com o Pai. Por isso que ele diz isso. Em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. Capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E foi exatamente isso que ele fez. Deu a sua vida pelas suas ovelhas. Em capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma das falas bem conhecidas de Jesus. E disse muitas outras coisas mais: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu era menino, frequentava o Centro Espírita André Luiz, em Rolândia, com meu avô. Tem uma placa bem grande com essa fala, bem na entrada do salão: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu ficava intrigado com aquilo. Que verdade? Que verdade será essa? Até o dia que eu vi o Sr. Leonardo, que era o presidente na época, dizer, numa palestra que ele estava fazendo, dizer que a morte não existe, que a morte é apenas uma passagem, é um trocar de roupa. Eu falei: o quê? Repete o que você falou. A partir daquele momento ele me fisgou. A partir daquele momento eu parti para descobrir o que significava tudo isso. E a gente acaba por deparar com um oceano de novidades, umas conhecidas, outras não. E a gente vai se debruçando nos estudos a fim de aprender o que significava essa fala. E hoje nós temos o Consolador prometido por Ele, nos mostrando a verdade da vida, e Jesus é a vida, e vida plena, vida no corpo e também fora dele. Um corpo, uma veste, uma existência, um dia na eternidade, na fala de André Luiz. Essas referências sobre Jesus têm o objetivo de nos fazer refletir sobre o significado de Jesus em nossa vida. O que é que ele significa para cada um de nós? Qual a importância que Jesus tem para nós? Será que é só um ícone? Ou será que é um companheiro diário, de luta diária, de fé, de modificação, de reforma íntima? Porque Jesus é o nosso irmão maior, irmão de todos nós.
principalmente daqueles que já se comprometeram com a própria consciência e são convidados a modelar esse grande Espírito que é Jesus. Às vezes eu fico a imaginar a dificuldade que Jesus teve de nos trazer os seus ensinamentos naquela época, porque o terreno era ruim, as pessoas eram ruins, eram difíceis de entender, de compreender. As pessoas não tinham leitura, eram poucas pessoas que liam, escreviam, não tinham conhecimento de nada. Então, o terreno que Jesus veio trabalhar era pedregoso. Então, uma forma que ele encontrou de fazer os seus ensinamentos, de nos passar os seus ensinamentos, foi através das parábolas, que eram histórias que ele contava sobre a vida cotidiana das pessoas, para que as pessoas pudessem captar os seus ensinamentos e assim acolher a semente que ele se propôs a semear naquele terreno pedregoso. E tem uma parábola que eu particularmente gosto muito, que chama-se a parábola da grande ceia. Quando nós falamos grande ceia, a gente já imagina, né? Aquela mesa assim, farta, né? Cheia de salgadinhos, docinhos, a ceia de Natal, eu já imagino. Mas diz Jesus que um homem ofereceu uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora que a ceia estava pronta, enviou os seus servos para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Começaram todos a recusar-se. Comprei um campo, disse um, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por recusado. Comprei 5 juntas de bois, disse outro ainda, e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por recusado. Casei-me, disse outro ainda, e por isso não posso comparecer à ceia. Rogo-te que me des por recusado. O servo voltou e contou isso ao seu senhor. Então o senhor chama outro servo e diz: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Feito isso, disse o servo ao seu senhor: está tudo pronto, mas ainda há lugar na ceia. Então o senhor chama outro servo e diz: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar na minha ceia, para que a minha casa se encha. Veja que ensinamento profundo tem essa parábola. Um homem oferece uma ceia. Quem é esse homem? É Deus. Deus está nos oferecendo a oportunidade de termos o conhecimento das coisas celestiais e espirituais. E ele envia o seu servo, o seu primeiro servo. Quem é o primeiro servo? É o amor, na forma de Jesus. Jesus veio e nos fez o convite, amorosamente. Entregou a sua vida para nos fazer o convite. Mas nós estamos ocupados com os nossos bois, com o nosso terreno, com a nossa vida particular, cotidiana, e nós não aceitamos o convite. Então, Deus manda que é a dor. Quando a dor chega, bate a porta, muitos de nós aceitam o convite. Começa a doer, já aceita o convite para a grande ceia do Pai. Mas ainda aqueles que são recalcitrantes, são teimosos, quando a dor bate a porta, aí que fica mais revoltado ainda. Então o Senhor pede o outro servo, que é o sofrimento. O sofrimento bate a porta da pessoa, então a pessoa queda-se de joelho. É por isso que ele fala: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar na ceia, para que a minha casa se encha. Mas o convite do amor, ele é sempre permanente. Nós podemos aceitá-lo em qualquer etapa da nossa existência. Ele é sempre permanente, o convite de Jesus. Ele está sempre batendo na nossa porta, nos fazendo o convite para que nós possamos entrar na ceia do Pai. Porque nós temos
o seu exemplo, a sua conduta. E nós trouxemos a mensagem para falar da conduta do Cristo, a mensagem de Emmanuel, através da psicografia do Chico. Nos diz Emmanuel que nos 3 anos de vida messiânica, Jesus, em tempo algum, duvidou do Pai. Nenhuma vez operou em proveito próprio. Nunca recusou cooperação de trabalhadores menos respeitáveis que as circunstâncias lhe ofereciam. Não discriminou pessoas ou recintos para a prestação de auxílio. Nada fez de inútil. Nada usou de supérfluo. Nunca foi apressado. Nada fez em troca de recompensa alguma, nem mesmo na expectativa de considerações quaisquer. Realmente, se Jesus não fez isso, por que faremos? Esse é o nosso mestre incomparável. Se Jesus nunca fez isso, por que nós faremos? O amigo de todas as horas, o mestre que nos visita constantemente através de várias maneiras. De várias maneiras Jesus nos visita. Na sopa fraterna, no passe, na assistência social, na visita de um amigo, ou até mesmo de forma inesperada. De uma forma que nós nem esperamos, Jesus nos visita. Como bem nos descreve novamente o grande poeta Rabindranath Tagore, através da poesia O Ilustre Visitante. Quem será esse ilustre visitante que Tagore nos fala? Quando ele diz: de cânhamo eu teci tua coberta, de palha trancei a tua esteira, de barro moldei tua tigela, e de canas de bambu construí o teu leito. De uvas verdes fabriquei teu vinho, de sândalo perfumei tua casa, e de massa ázima eu fiz o teu pão. Depois deitei-me para esperar a tua chegada, e dormi sonhando um sonho de luz. Despertei mais tarde, ansiando por tua chegada. Quando abri a porta, o cheiro do sândalo cortado inundou a casa por inteiro, perfumando todos os cômodos. Quando abri a porta, o vento brando entrou calmo, suavizando a canícula ardente que me abrasava. Quando abri a porta, o sol chegou tímido a princípio, para logo possuir tudo, iluminando o interior sombrio. Quando abri a porta, a música na praça do mercado tomou de assalto o silêncio que eu me encontrava, alegrando a minha solidão. Quando abri a porta, aguardava ansioso, expectante, o hóspede ilustre que estava para chegar. Mas à soleira estava deitado um lamentável mendigo, da casta dos intocáveis. Olhei-o constrangido, sem saber o que fazer. Sobre a mesa jaziam as iguarias para o meu visitante. O vinho raro aguardava no jarro de barro, no chão a esteira de palha, na mesa o pão de azimo e o perfume precioso. A casa estava pronta. Aflito, desolado, temia usá-los com um triste miserável e por um instante pensei em afastá-lo. Levantei os olhos pensativo e perguntei-me: o que faria o meu visitante se estivesse em meu lugar? A luz do sol bateu em mim, o vento fresco clareou minhas ideias perturbadas e a alegria da música trouxe-me a lembrança dos ensinamentos dele. Envergonhado, abaixei-me, tomando nos braços o pobre lazarento, levei-o com amor para a intimidade do meu lar. Banhei-o, vesti-o, com o pão e o vinho o alimentei. Ofereci-lhe o leito, com a esteira o confortei. Depois, ainda pensando no compassivo visitante de minha casa, perfumei-o com a preciosa fragrância. E mais desejei fazer. Estimei abraçá-lo em nome do Mestre amado, e assim o fiz. E ao fazê-lo, passou-se notável transformação. Da face esquálida do mendigo,
tuas lágrimas rolaram, e os meus olhos brilharam como a doçura dos imortais. Suas mãos, antes ásperas e encardidas, tornaram-se 2 taças do mais límpido cristal. Os seus trajes sujos mudaram-se em túnica de alvura ímpar. Atônito, duvidando dos meus olhos, reconheci no mendigo meu Senhor. Olhou-me misericordioso, sorriu-me. Compreendi a lição sem palavras do mestre dos mestres. Curvei a cabeça e nunca mais, nem mesmo pelo pensamento, rejeitei os que se abrigam à minha porta. Faço por eles o que faria pelo meu Senhor, e ao fazê-lo recordo a sua face serena, do suave e meigo amigo, o ilustre visitante permanente da minha casa e de todas as horas, o amigo e mestre Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção, que nós possamos fazer este encontro com o Mestre, com a nossa eternidade. Muita paz. Esse poema final do Sidney é bem a fala de Jesus, né? Instalar o reino no coração do homem. Reino de Deus. Muito obrigado, Sidney, pela mensagem, essa lembrança de Jesus e a necessidade que nós temos do Mestre, todos os dias e instantes da nossa vida, para que nós não percamos a fé. A fé é um atributo que o homem tem que conquistar, para que ele consiga vencer a si próprio. Então nós agradecemos ao Sidney pela mensagem da noite, pelo ter aceitado o convite da Terezinha de estar conosco. Então nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, convidando os nossos irmãos responsáveis pelo passe que se dirijam à sala de passe. Eu, o grupo vocal, para continuarmos envolvendo o nosso ambiente com a música, e aqueles que aqui no salão ficar, continue desfrutando dessa vibração e lembrando de alguém que precisa da nossa prece, da nossa vibração, porque podemos ajudar daqui. Estamos chegando ao final de mais uma reunião nesta casa. Nos resta agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, aos espíritos mentores dessa casa que nos dirigem com tanto amor, ao Sidney, ao grupo vocal, aos médiuns e a todos aqueles que direto e indiretamente já participaram da nossa reunião da noite. Então agradecemos a presença de todos, que possamos retornar aos nossos lares envolvidos em paz, em equilíbrio, e que possamos levar daqui essas vibrações que aqui desfrutamos para os nossos lares, que aqueles que lá estão nos aguardando possam sentir a presença do amor verdadeiro que nós fomos envolvidos nessa noite. Muita paz a todos e até quarta-feira, se Deus quiser. Uma boa noite a todos.